O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epiléptico e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei o menino aqui. Então Jesus ameaçou o demônio e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, vocês que aqui estão. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela retransmissora Educar, de Ponte Nova e região, como também pela Rádio América, a TV e a Rádio da Padroeira do Estado de Minas Gerais. Você que nos acompanha pelo canal no YouTube, Mãe Piedade. Você que, de longe e de perto, é membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. De antemão, gostaria de convidar a todos para rezarmos por todos os motociclistas e ciclistas que sobem hoje ao santuário em peregrinação. Nesse momento, já estão se concentrando na Estação da Piedade para daqui a pouco virem, guiados e acompanhados pelo diácono Henrique Zanola, que também é ciclista, também é motociclista e também é dado aos esportes. Eu também sou. Por isso eu tenho esse físico. Meus caros, minhas caras, de uma maneira bem objetiva, mas concisa, e espero que não seja inferior à profundidade daquilo que a palavra de Deus nessa liturgia nos oferece. Busquemos olhar para a palavra que abre um horizonte para cada um de nós. A primeira leitura tirada do livro do Deuteronômio, na qual Moisés volta a dizer ao povo: escuta, Israel, escuta. O escutar na Sagrada Escritura é um verbo profundamente necessário e precioso. Porque o escutar é muito mais do que discernir os sons. O escutar na Sagrada Escritura significa dizer: eu entendi a palavra dele, e a palavra dele normatiza a minha vida. A palavra dele orienta a minha vida. É por ela que eu vou pautar os meus dias. Então escuta, ó Israel, ó meu povo. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor e deve ser recordado em nossos corações que nós que estamos entrando agora numa terra que nós não plantamos, que nós não cultivamos, que nós não construímos, que nós não perfuramos as cisternas. Isso que nós temos agora não fomos nós que fizemos.
é graça daquele a quem nós sempre devemos ter como referência. Escuta, então, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E porque o escutamos, agora nós temos um local para viver, o que comer, como construir a nossa história, onde estar com o nosso Deus e vivermos a liberdade. Escuta. E nunca perca de horizonte que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não coloque outros deuses à sua frente. Esteja com Ele. E aí, num processo de recobrar o passado, lembrar que todas as vezes que esqueceram que o Senhor nosso Deus é o único Senhor e colocaram outros deuses a escutar, a serem escutados por vocês, vocês trilharam um caminho onde perderam muito. Portanto, escuta. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. É muito simples. Não precisamos fazer grandes esforços. Alguns ficam preocupados com alguns deuses, como imagens, mas se esquecem que o pior Deus que nós podemos formar, o pior Deus que nós podemos escutar, não é aquele simbolizado por imagens, não é aquele idealizado em nossa mente somente quando nós pensamos um ser superior. É aquele que nós formamos segundo os nossos interesses. Porque aquele que é formado segundo os nossos interesses justifica tudo. As imagens podem representar um monte de coisas e as imagens na tradição bíblica não são imagens como nós vemos aqui, não. Eram os eidolons, eram estátuas que se acreditava que dentro delas existia um espírito, que seria o espírito desse Deus. As imagens que nós temos são só ornamentação. Se quebrar, quebrou. Mas aquele que nós formamos segundo os nossos interesses, ele justifica a corrupção, ele justifica a violência, ele justifica o assassinato, ele justifica a infidelidade, a traição. Ele acha uma justificativa para tudo. Porque é o meu Deus. E Ele não exige nada. Muito pelo contrário, não de mim, mas dos outros. Por isso, ao ouvirmos o Salmo, eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação, é importante lembrarmos e termos claro que o amor que devemos ter é ao Deus que nos foi revelado na Escritura e por Jesus Cristo, e que nos quer inteiros, mas que deve ser escutado, e sendo escutado, viver os seus mandamentos, e vivendo os seus mandamentos, fazer com que a vontade dele aconteça em nós e entre nós. E vejam que coisa. A narrativa do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20, ela é muito, muito magistral. Mateus, ele pega um ponto importante para falar com a comunidade cristã do seu tempo e conosco. Ele relata um ponto importante que vivera com Jesus Cristo para nos alertar. Lembremos que no final do Evangelho, Jesus, ao enviar os seus discípulos, ele os envia como seus representantes. Ele os envia com a missão de continuar aquilo que ele mesmo faria. Pouco antes, ao enviar os 72 discípulos, Jesus diz: ide por todos os povos, ide lá pelos povoados,
e ele os enviou, diz o Evangelho, aonde ele próprio deveria ir. Então ele os envia com a responsabilidade de ser a presença dele aonde quer que eles estivessem. Só que eles não conseguem fazer um ponto. E Jesus explica o porquê eles não conseguiram. Não conseguiram expulsar um demônio, mas por quê? Tantas coisas fizeram, tantas coisas experimentaram, tantas coisas viram, a tantos tocaram, tantos. Assim, então, ele faz uma coisa simples. Sabem por que vocês não conseguiram? Vocês não conseguiram porque vocês ainda não estão com o coração plenamente alicerçado naquilo que eu disse e ensinei. Vocês ainda não estão alicerçados naquilo que precisa ser marcado no mais profundo de seus corações. Por isso ele diz: até quando eu terei que suportar a falta de fé de vocês? E ao usar a imagem da fé do tamanho de uma semente de mostarda, que é capaz de fazer com que uma montanha saia daqui para lá, ele está querendo dizer só isso, não que iremos transportar montanhas, mas para dizer, se vocês realmente tivessem dentro de seus corações a certeza de quem está com vocês e da importância da missão de vocês, vocês não se limitariam diante de pequenos desafios. Pequenos. Me permitam, de uma maneira bem simples e objetiva, qual é a nossa atenção à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para compreendermos-nos como os responsáveis por fazer com que a vontade dele aconteça no meio do mundo? Qual é realmente a profundidade de nossa ciência do mistério do qual nós todos participamos e que temos a missão de fazer com que o mundo seja melhor? Qual é a profundidade da nossa ciência que nos faz tomar a certeza de que nem a morte pode ter a palavra final para cada um de nós? E ainda que sejamos tocados por ela, ela não tem a palavra final. E fazer com que o hoje de cada dia e de cada momento corresponda à profundidade do chamado que nós recebemos. Estar com aquele que é a vida e comunicar a vida dele a todos com quem convivermos. Qual a profundidade dentro de nosso coração dessa única verdade? Escuta, ó povo meu, escuta, o Senhor nosso Deus é o único Senhor e deve ser o único Senhor na nossa história. Qual a profundidade disso dentro de nós? De pé, confiantes, apresentemos a nosso Deus as nossas preces.